Bem, então, a música já fazia parte da minha vida, já desde criança tal, e eu com 14 anos de idade, eu fui escolhido lá no colégio que eu estudava num colégio chamado João Solimeu, e eu fui escolhido como o cantor do colégio para representar o colégio no programa Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante era um sucesso na época e havia um concurso no programa Flávio Cavalcante chamado A Mais Bela Voz Estudantil. E eu fui escolhido pelo meu colégio, fomos lá, eu e o diretor fizemos inscrição e tal, e chegou o dia do teste. Aí eu preparei a música que eu ia cantar. Na época, meu ídolo era o Antônio Borba, com uma música estourada chamada Amanhã, Amanhã. Aí eu fui lá na TV Tupi, São Paulo, e era numa casa onde havia a seleção dos cantores que iriam participar desse concurso. E eu fui um dos primeiros, eu sempre cheguei antes, né? Eu cheguei, inclusive estava fechado, fiquei esperando lá, e a moça chegou, que atendia, começou a chegar o pessoal, eu fui um dos primeiros que cheguei. E estou lá, esperando. Aí me deu uma fome desgraçada, porque eu não tinha tomado café direito e tal. Aí eu pedi para a moça, falei, eu posso ir lá na padaria, padaria famosa da Tupi, vários artistas de novela, artistas de rádio, tudo tomando café lá. E eu fui tomar café nessa padaria, com a promessa da moça que se caso me chamassem, ela ia dar um tempo e quando eu voltasse ela me avisaria. Fui lá, correndo, tomei café, dentro de uns 15 minutos mais ou menos voltei. Quando eu voltei, a moça não estava mais lá. E eu fiquei ali no canto e foi passando gente na minha frente e tal. E 14 anos de idade você não tem muita experiência, né, do que está acontecendo, do que você pode de repente reivindicar. Aí eu fiquei ali esperando e todo mundo fez teste. Aí já era mais ou menos, eu acho que umas 4, 5 horas da tarde, o maestro abriu a porta assim e saiu. Aí ele saiu, me viu sentado, ele virou para mim e falou assim, garoto, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu vim fazer o teste, mas agora? Eu falei, não, eu estou aqui desde cedo, é que eu expliquei para ele e tal. Ele ficou meio chateado, porque ele já queria ir embora, mas falou para mim, entra aí. Aí eu entrei na sala, o piano estava fechado, ele abriu o piano. Aí ele perguntou para mim assim, que música que você vai cantar? Eu falei, eu vou cantar Amanhã, Amanhã. Ele falou, não, canta agora, agora, quero que você cante agora, agora. Tirando uma com a minha cara, né? Eu falei, não, a música se chama Amanhã, Amanhã, e eu canto ela em Si maior. Aí ele bateu nas teclas do piano, assim, nas teclas do piano, e virou para um rapaz que estava do lado dele e falou assim, e vem querer dar tom ainda, rapaz. Escuta, você não sabe cantar País Tropical? Eu falei, canto sim, País Tropical eu canto em Sol maior. Aí ele ficou mais pé da vida. Ele bateu no piano assim, fechou o piano, olhou para o rapaz assim e falou, e quer dar tom, né? Aí ele virou para mim e falou assim, faz o seguinte, garoto, você vai embora para tua casa e volta daqui 20 anos, tá bom? Meu Deus, para um garoto de 14 anos, cheio de sonhos na cabeça, alguém falar isso foi um baque. Para vocês terem uma ideia, da TV Tupi até a minha casa na Vila Brasilândia, eu calculo que deva ter mais ou menos, eu acho que uns 15 quilômetros. Eu fui a pé para casa, pensando naquilo. E dali em diante, eu tive um propósito na minha vida. Voltar dali a 20 anos e mostrar para ele que eu teria conseguido alguma coisa na minha vida, ser alguém na minha vida dentro da música. E batalhei com isso, batalhei. Bem, dali 20 anos eu já tinha um sucesso como autor. Já tinha conseguido colocar algumas músicas como autor. E pensei, agora eu vou procurá-lo. Aí naquele ímpeto de procurar, eu parei, pensei e falei assim, não, eu não vou procurá-lo. Porque nesses 20 anos, ele alimentou dentro de mim o desejo de eu ser alguém na vida, o desejo de eu conseguir. Então, Maestro Bernardo Federowski, onde quer que o senhor esteja, eu não consegui falar com o senhor, mas eu agradeço.
Esses 20 anos de batalha, de conquistas. É mais ou menos isso aí. É um pedacinho dessa história. Bem antes de entrar no Catinguelê, bem antes de eu, né, tocar cavaquinho, meu pai me dá um cavaquinho de presente, com 12 anos de idade, isso em 1982, eu conheci as drogas, né? Conheci as drogas no banheiro da escola. Eu era um garoto depressivo, eu era uma pessoa que tinha uma baixa estima terrível, eu não tive uma criação boa, por mais que meu pai, mesmo separado da minha mãe, a parte emocional, não sei se assim posso dizer, ela veio da parte do meu pai. Não culpo minha mãe, porque minha mãe também teve que trabalhar demais para criar 3 filhos. Depois veio mais uma irmã lá da Bahia, então eram 4 filhos. Minha mãe trabalhava de enfermeira, trabalhava de dia e de noite, de dia e de noite. Para ela foi barra, minha mãe tinha que ser mãe, minha mãe tinha que ser o pai, minha mãe tinha que ser tudo. Então, a gente, não eu e minhas irmãs, a gente não teve aquele lance de carinho, sabe? Aquela coisa de atenção de mãe, atenção de pai, não teve. E eu acho que talvez por isso, lá na escola, eu tinha isso com meus amiguinhos da escola. E um dia falaram para mim assim no banheiro, ó, tem um negócio aí que... E como eu queria fazer parte daquela galerinha, eu que me sentia discriminado, eu era muito magro, eu tinha um complexo assim de magreza terrível. E eu usava um óculos fundo de garrafa, que hoje não existe mais, mas na época tinha um óculos que era uma grossura, era um negócio terrível, assim. E você colocava aquilo, todo mundo tirava sarro da tua cara. Eu era o patinho feio da escola, eu era o patinho feio da sala de aula. Tanto que, assim, tinha os aventais, né? Na época, na escola tinha que usar um avental, e o bolso tinha que ter o logo da escola. Então, a professora falava assim, até dia tal, vocês precisam trazer o dinheiro para comprar o bolso. Que era o bolso padrão da escola, e ele mandava costurar. Mas minha mãe não comprava. O que minha mãe fazia? Ela fazia o bolso em casa, gente. Todo mundo com o bolso padrão da escola, e eu chegava lá com o bolso que a minha mãe costurava, ela mesmo desenhava e riscava lá. E aí era motivo de chacota também. Então eu passei por essas coisas da minha infância, e quando a droga surgiu no banheiro da escola, que eu usei a primeira vez, eu falei, caramba, isso aqui é o maior barato. Isso aqui é uma onda. Meus primeiros contatos com droga foi ali. 1982, garoto, criança. Lá na frente, já no grupo Catinguelê, né? Lá na frente do Catinguelê, eu já havia experimentado as drogas. Quando eu chego no grupo Catinguelê, o grupo começa a fazer show, o grupo grava o primeiro disco, ganha o primeiro disco de ouro. Quando eu me vi, eu estava num programa de televisão. Quando eu me vi, as pessoas me reconheciam. Quando eu me vi, eu tinha um dinheirinho para... E aí surgiu mais uma vez a droga na minha vida, só que dessa vez a cocaína. E aí eu ingressei na cocaína e aí foi um negócio assim muito... Você vai falar assim, muito ruim, né? Não. Até porque droga não é ruim, droga é mó barato. O problema é as consequências que a droga traz. Usar droga, né? Se você que está me ouvindo aí usa ou já usou, você sabe que é bom. É bom, meu, você sai do planeta, você, pô, tá tudo certo, tá 0-0. O problema é a consequência que isso traz. Para algumas pessoas a curto prazo e para algumas pessoas a longo prazo. Ela vai trazer consequência. Só que a droga, ela não te fala isso. Ela vai te dando o prazer que você quer, a euforia que você quer. Quem canta, canta mais, quem compõe, compõe mais. É tudo. Só que chega uma hora que ela vai te cobrar. Ela vai cobrar de você. E foi o que aconteceu. Esse meu período de uso na cocaína, a droga começou a cobrar. Chegou uma época que a cocaína já não fazia mais efeito na minha cabeça. Então eu ia para um show, tinha que usar. Eu saía do show, tinha que usar. Eu chegava em casa, tinha que usar. Os meninos me davam conselho, o Salgadinho me dava conselho, a galera me dava conselho. Pô, cara, não sei o quê. Né? Às vezes um ou outro que também usava, mas ia para casa, tomava banho, dormia e à noite estava pronto para o próximo show. Eu não, já emendava. Emendava, noite, ia para outro show, eu ia para o show e eu ainda estava acordado do último show. E aí teve uma época que os meninos falaram, Juninho, você tem que escolher, cara, ou a droga, meu, ou o grupo, você está faltando. Então era uma coisa assim, que nem uma vez aconteceu de eu estar em casa dormindo,
não sei por quantos dias, 2, 3 dias, e aí a minha mãe subiu, que o meu quarto era na parte de cima. Eu liguei a televisão e tava o grupo Catinguelê na televisão. Aí eu olhei e falei assim, ué, mas como o Catinguelê tá ali, eu tô aqui. Aí eu gritei, ô mãe, pô, os meninos tá na televisão aí, ninguém me avisou nada, como é que eu tô? Minha mãe falou, mas meu filho, nem eu sabia que você tava aí. Aí quando eu fui pegar o bip, que na época tinha uns bips, né, tinha chamada de... E eu, ó, tava nem aí. E aí eu assistindo televisão e vendo eles falando, não, o Juninho tá meio doentinho e tal, por isso que ele não veio. Porque não podia, né? Poderia falar ali o problema real. Até um dia de fazer uma reunião e eles falaram, ó, ou a droga ou o grupo. E como eu já não estava realmente conseguindo acompanhar, eu saio do grupo o Catinguelê no finalzinho da década de 90. Bom, até ali, eu já tinha ganho 2 discos de ouro, né? Eu tinha na época, acho que, saí em 95, 25 anos. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. As minhas músicas começaram a fazer sucesso, porque quando eu saí do grupo, pouquinho tempo depois eles assinaram com a Warner Music, a gravadora de Chopapo, que fez a coletânea, que era a dona do Catinguelê, vendeu para a Warner. E a Warner Music começou então a investir pesado. Foi na época que estourou o pagode no Brasil, que aí veio todos os grupos, as gravadoras, porque a grande maioria dos grupos que tinha na época eram de gravadoras pequenas, Five Stars, Zimbábue, Paradoxo, no caso que era o Arte Final, que depois eu toquei também, o próprio Chopapo. Então, quando deu aquele boom, as gravadoras multinacionais começaram a procurar os grupos. O que está acontecendo? E começou a contratar os grupos de pagode. E o Catinguelê foi um desses. E eu saí no segundo disco do Catinguelê. Eu fiz parte do primeira coletânea, segunda coletânea, primeiro disco do Catinguelê. E o segundo disco do Catinguelê eu saí. Ainda ajudei a fazer o repertório e tal, mas ali eu já não estava mais. Eu escolhi não estar mais no grupo Catinguelê, porque eu já não estava mais acompanhando. Como o grupo continuou, obviamente, e agora com investimento pesado no Brasil inteiro, televisão, as minhas músicas começaram a tocar e render muito dinheiro. Só que eu nas drogas, já não quis ficar também na casa da minha mãe, e resumo da ópera, fui pra rua. Eu morei nas ruas de São Paulo 2 anos e meio, virei mendigo. O Brasil inteiro cantando minhas músicas. Eu cheguei a ganhar de 25 a 30 mil reais por mês de direitos autorais, que foi no topo do alto, no topo do sucesso. Não tinha pirataria, não tinha internet. Então a pessoa, para poder ter o disco, tinha que ir na loja e comprar o disco mesmo. Era Vera, não tinha uma outra forma. E isso foi gerando muito dinheiro. Então eu recebi esse dinheiro, morava na rua, era um mendigo que ganhava 25 mil por mês. E era um negócio cabuloso, porque quando eu ia receber o dinheiro, na época eu era afiliado a SICAM, uma sociedade que faz os pagamentos de direitos autorais, pela ICAD, né? Eu chegava lá todo sujo, fedendo. Eu não tinha documento, morava na rua, mas todo mundo me conhecia, inclusive no escritório, sabia da minha procedência e tal. Aí o diretor financeiro, ele tinha que ligar no banco, o banco ali na Rio Branco, né? Inclusive, e ele ligava pro gerente e falava assim, tô aqui com o fulano assim, assim, assado, que é o Juninho do Banjo, a gente tem que pagar o direito autoral dele, mas o cara não tem documento, a situação dele é essa, tal, tal. Então eu vou fazer aqui uma documentação e tal, e vou dar o cheque, ele vai levar aí, ele assina. Então o que eu fazia? Ele me dava o documento, o cheque, eu ia, procurava o gerente fulano de tal, que já sabia porque ele tinha ligado, e ele me pagava. Aí eu punha 5 mil no bolso, 5 mil. Só que quando eu ia para o banco receber, eu não ia sozinho. Os mendigos da rua que vivia comigo, ia todo mundo junto, os doidão, nóia, ia todo mundo comigo. E aí ficava aquele tumulto dentro do banco, né? Então o gerente falava, paga logo o cara, dá o dinheiro do cara logo, porque assim o cara já... E resumo, foram muitos anos viciado na cocaína. Até o ponto de a cocaína não fazer mais efeito na minha cabeça, e surgiu na década de 90 o crack. Eu fumei a primeira pedra de crack, então me viciei no crack. E aí foi pior do que já estava. Eu terminei perdendo o que eu já não tinha, né? Já estava no meio da rua. E as pessoas me viam, quando reconhecia, né? Falava, cara, que
pode o cara, numa situação dessa? Então, por que eu falo? A droga é um troço que é bom. Só que o preço é muito caro. E eu paguei esse preço na década de 90. Até que um dia, minha mãe, lá na casa dela, recebeu a visita de 2 pastores. E os pastores falaram assim para minha mãe. Minha mãe não gostava de crente, de pastor, nem nada. Bateram palma lá e minha mãe atendeu, olhou. Opa, não. O pastor falou assim, dona, desce aqui que eu tenho algo de Deus para te falar. E aí minha mãe já desceu xingando, né? Porque minha mãe era desaforada, não gostava de crente. E aí o pastor falou assim, olha, Deus me mostra que a senhora tem um filho. E Deus vai salvar a vida desse filho. E aí minha mãe começou a chorar, porque minha mãe já fazia muitos anos que não me via. Eu vivia já no meio da rua, não voltava mais para casa. Eu saí de casa, acho que eu tinha 21 anos, 21, 22. Na altura do campeonato, eu já estava com 28, 29, se eu não me engano. Eu não sabia da minha mãe também não sabia de mim. E a minha mãe falou assim, realmente, o meu filho tem problema das drogas, assim, assado, catinguelê, ela contou toda a minha história. E o pastor falou assim, onde que ele está? Minha mãe falou, não sei. E aí foram perguntando para ela, olha, veio o Júnior, onde está o Júnior? Onde está o Júnior? Aí descobriram onde eu estava. E esses pastores me proporam uma internação e eles me internaram. Eu aceitei a internação, eles me acharam e me internaram numa casa de recuperação chamada Ebenezer. Dia 22 de outubro de 1999, eu tinha 29 anos. E a situação que eu estava com 29 anos, eu não chegaria a 30, de maneira, não tinha como chegar a 30 anos. Porque a situação minha foi tão deplorável. Eu me lembro que uma noite eu entrei dentro de um bueiro para fumar crack, que às vezes de madrugada eu entrava no bueiro para não dar droga para os outros, eu ficava fumando ali, enfiado no bueiro. Eu senti umas pinicadas no meu pé esquerdo e quando eu acendi o isqueiro, tinha 2 ratazanas roendo o peito do meu pé. E ali eu entrei no estado de choque, joguei o cachimbo do crack para um lado esquerdo e comecei a gritar dentro do bueiro. E falei, Deus, por quê? Por quê? Minhas músicas fazem sucesso no Brasil inteiro, eu estou sendo aqui comido por ratos, pelos bichos. Meu pé infeccionou. Meu pé virou uma bola, infeccionou o pé, infeccionou a perna. E eu caminhava, né, de um bairro para o outro, de um lugar para o outro. E em um lugar que eu passei, na forma que eu estava, uma senhora, uma mulher começou a me ajudar. A Cida. Quem é Cida? A Cida é mãe do Tiaguinho, do Grupo Pichote. É mãe do Tiaguinho e do Teté, do Grupo Pichote. E o Grupo Pichote surgiu na região do Grupo Catinguelê. Quem deu o nome do Grupo Pichote de Pichote foi o Woody do Grupo Catinguelê. Eles eram tudo garotinhos, tudo pequenininho. E aí tinha saído uma música do Zeca Pagodinho, que o título era Pichote. Aí, põe Pichote. Aí fizeram um sorteio lá e saiu Pichote. E aí a Cidinha também, a Cida me conhecia já da época do Catinguelê, mas quando ela, fazia muitos anos que não me via, quando ela me via, ela falou, meu Deus, Júnior, o que aconteceu com você, coisa e tal. E ela viu o meu pé todo infeccionado, a perna, ela começou a me levar para o médico, ela me levava lá para o Saboia. O Saboia é um hospital que tem ali no Jabaquara. Então ia lá, fazia o curativo, e eu ia na casa dela, como eu morava na rua, eu comia na hora do almoço, na janta, ela fazia o curativo no meu pé, às vezes tomava um banho, e ela então começou a me ajudar ali. Então a situação foi essa. Quando o pastor falou para minha mãe de Jesus Cristo e propôs a internação, e eles me encontraram, eu aceitei a internação e fui, porque eu já estava na situação ruim, né? E quando chegou na casa de recuperação, no dia 22 de outubro de 1999, ali eu ouvi a palavra pela primeira vez e o pastor falou assim, quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus e tal? Porque você tem que confessar com a tua boca, quer com o seu coração. E eu comecei a ouvir aquilo, caramba, essa parada de crente, não sei o que e tal. Aí ele falou de novo, eu levantei a mão. Aí eu lembro que levantei a mão, fui lá para frente, falei, eu quero. Eu fiquei um tempo naquela casa de recuperação, eu fiquei 29 dias. Eu não gosto de falar o tempo não, porque tem gente que fica internado 1 ano, 2 anos, sai e vai usar droga. Então é uma questão de opinião. Eu fiquei 28 dias, inclusive minha mãe tinha dado um cheque para 30 dias, que ela também não tinha dinheiro. Ela deu um cheque para 30 dias. Como eu fiquei 28, eu saí antes de compensar o cheque. O tempo que eu fiquei naquela casa de recuperação, eu tive um encontro com Deus. Porque lá eles começavam a cantar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.
tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, angústia. Louvores, começou a cantar louvores, que eu nunca tinha. Falei, cara, aquilo começou a entrar no meu coração, começou a me tocar e começou a haver ali uma transformação de Deus na minha vida. E aí um dia, o diretor da casa de recuperação falou assim para mim, olha, você já vai ter alta já. Porque eu estava na rua, mas até então eu já havia conhecido a minha esposa, que também já tinha largado com filho, com a Inaraí. Eu já tinha tido mais 2 filhos, aliás, mais um filho com ela, que é o Nelson, né, o Nelson Laurindo Neto, que eu sou o Júnior Neto. E ele falou assim para mim, ó, você pode ir que Deus já fez a obra na tua vida, e vai continuar a fazer a obra na tua vida agora lá fora, volta para tua casa, volta para sua família. E o medo de sair da casa de recuperação, porque eu tinha medo de sair, vai mesmo, acho que eu vou usar droga e tal. Enfim, saí da casa de recuperação, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, não sabia o que fazer, não conhecia igreja, nunca tinha ido em igreja na minha vida. E eu conheci um pastor, o pastor Antônio Carlos, era um pastor que só tinha um dente aqui, ó. Ele falava assim, ó, o dente rebolava na boca do cara. Pô, pastor Antônio Carlos, o pastor falou assim para mim, varão, me viu na rua e falou, varão, Deus manda te dizer que ele vai te dar uma música, um louvor. Falei, ih, cara, bagulho de crente. Deus tem obra na tua vida, você vai viajar, o mundo inteiro, você vai pregar, você vai testemunhar. Eu falei, caramba, parada dos crentes de obra na vida, de obra na vida. E ele falou que eu vou fazer uma música. Como é que eu vou fazer música? Eu só consigo fazer música muito louco, eu não cheiro mais, porque agora eu sou crente, aceitei Jesus, eu tô limpo e tal. E ele falou assim, dorme com uma caneta e uma folha, uma caneta e um caderno. Põe debaixo do travesseiro que Deus vai te dar uma música. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí um dia, uma noite, eu levantei cantando isso aqui, ó. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Cansado de sofrer, longe do teu querer. Cristo Salvador iluminou minha estrada. Pô, escrevi. Falei, cara, acho que eu fiz uma música, né? Aí cheguei para o pastor, escuta aqui. Pô, não falei que Deus ia te dar uma música, Deus é fiel e coisa e tal. Falei, que legal. E eu cantando aquela música em casa. Eu morava numa casa, tinha uma parte assim que era uma área, uma sacada bem grande. E eu ficava com uma harpa cristã, porque quando eu saí da casa de recuperação, eles me deram uma Bíblia e uma harpa cristã. E como eu não conhecia música de crente, eu tocava as músicas da harpa cristã em forma de samba. Tocava do meu jeito ali, eu só sei tocar samba. Eu vou tocar música de samba. Em uma daquelas tocando, passou um irmãozinho na rua da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele passou, ouviu. Aí um outro dia eu estava lá tocando, ele passou, deu um oi. No outro dia ele estava comigo, me deu a paz. Um dia ele me chamou e falou, vem cá, pô, cara, eu vejo que você toca, não sei o quê, bababá. Você não quer ir lá na minha igreja, não? Cantar um louvor lá? Eu falei, não, meu, você tá doido, eu canto aqui, só eu aqui em casa, eu vou numa igreja, na igreja adventista do Sétimo Dia. E aí marcou um dia, eu fui lá para a igreja dele, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, não, fala o que Deus fez na sua vida, fala o que Deus na sua vida, e canta esse louvor aí que Deus te deu. E a primeira vez na minha vida que eu cantei numa igreja esse louvor, Senhor me guarda, foi numa igreja adventista do Sétimo Dia, que eles me deram ali a oportunidade. E ali começou a surgir convite. Pô, vamos na igreja, vamos dar um testemunho. E aí Deus começou então a me dar um ministério sem eu perceber. Resumo, eu fiquei 20 anos, aproximadamente 20 anos. Nesses 20 anos eu viajei o Brasil inteiro, testemunhando o que Deus fez na minha vida. E a minha vontade, logo quando eu comecei ministerialmente, que eu entendi o que era ministério, né? Então eu ia numa igreja pequenininha, eu ia ali e tal, sabe? Eu não cobrava, nunca cobrei. O meu cachê, porque eu sou judia do banco, não, ele me dava oportunidade. Olha, eu vou dar uma oportunidade para o irmãozinho aqui, eu ia lá, testemunhava, fazia o apelo, as pessoas aceitando Jesus, aquela coisa, a coisa foi tomando uma proporção. Resumo da ópera, foram quase 20 anos,
ministerialmente. Eu fui para 17 países, rodei a Europa inteira. O último país que eu fui foi para Dubai, para pregar a palavra ali, testemunhar. Tudo com samba. Louvor e samba. Mas foi um período que eu falei, não, pelo que Deus fez na minha vida, eu vou dedicar a Ele. Eu vou entregar para Deus o que Ele me deu, que é a música, em forma de louvor, em forma de adoração. E aí, o Salgadinho, uma das vezes que eu o reencontrei, que me viu que eu estava bem, estava na igreja, veio para a igreja também, se converteu. E essa época a gente começou muito a ir na Renascer. E aí, quando foi num disco da Renascer, tem um trabalho musical deles, né, de louvor, Renascer Praise 8, Salgadinho foi dar uma entrevista com a Bispa Sônia, e ele me ligou e me chamou, falou, pô, eu vou lá na Bispa Sônia lá, porque minha mulher está na igreja, e agora eu estou indo também, e você também, vamos lá comigo, vamos. E o Salgadinho era uma pauta que o Salgadinho ia fazer uma visita para uma ouvinte e levar o kit do Renascer Praise, os discos, DVDs. Então seria sorteado, e aí o Salgadinho ia até a casa da menina. Só que ali a bispa começou a me fazer pergunta, e o Salgadinho falou, ô bispa, o testemunho dele aqui, conta aí, Juninho, conta aí. E eu comecei a falar para a bispa, o que eu estou falando aqui para vocês. A bispa olhou e falou, cara, como Deus é maravilhoso. Olha, você já tem alguma música, alguma coisa que você fez para Deus? Eu falei assim, bispa, eu tenho uma música, eu não estava nem com instrumento, né? Eu falei, tem uma música que eu fiz assim, para Deus, né? Ela falou, canta aí. Aí eu cantei batucando. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Senhor, me guarda. Ela falou, nossa, que bênção e tal. Vem cá, vamos gravar essa música. A gente pode gravar no Renascer Praise 8, estava para sair o Renascer Praise 8. Falei, pode gravar, não tem problema nenhum, não. E eu nem imaginava, nem sonhava em gravar uma música gospel. Pode. Só que eu achei que o Renascer Praise ia gravar. E aí, poucas semanas antes da gravação, que começou os ensaios, né? Mas poucas semanas antes da gravação, o Salgado falou, pô, Julinho, essa música aí vai cantar nós dois lá no Renascer Praise. A bispa mandou chamar você e nós dois vamos cantar. E ali, depois de tantos anos, depois de todo aquele opróbrio, rato comendo meu pé, aquela desgraça, aquela vida terrível, eu volto para o palco de novo, que na verdade não era um palco, né? Era um altar. Foi gravado no Cred Carral. Quando eu me vi, eu estava dentro do Cred Carral cantando Senhor me guarda, que foi assim, um negócio assim, extraordinário. E aí eu gravei o Renascer Praise 8, o Renascer Praise 9, depois o Renascer Praise 10, depois o Renascer Praise 11, depois o Renascer Praise 12, tudo com samba, com pagode, mas com letras voltadas, né, a Deus, a Jesus, a evangelismo. E assim fiquei muito tempo, quase 20 anos. Ainda nessa época, surgiu uma outra música também, que eu fui lá no pagode de um amigo meu, Biro do Cavaco, lá no Birus Bar. Birus Bar, vou cantar uma clássica do Birus. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra vocês, é a coisa mais linda que Deus pôde fazer. Essa música estourou na década de 80, década de 90. Quem não conhece o Biro do Cavaco? Birus Bar era um bar na Vila Mariana que todos os artistas frequentaram. Era um miolinho, era um barzinho pequenininho. A galera do Rio de Janeiro, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Sombrinha, todo mundo que, quando vinha fazer show aqui em São Paulo, passava pelo Birus Bar. E os artistas de São Paulo que já estavam ali em ascensão, ia tudo pro Birus Bar. Então lá todo mundo se encontrava, era aquela resenha, os compositores trocavam letras ali, versos, ali nasceu muitas canções, nasceu muitas músicas ali. E foi lá que nasceu, logo depois de eu ser abandonado, né, por uma criatura a qual eu amava muito, que inclusive foi embora até quando descobriu que eu estava na droga, né? Foi embora. E aí eu me lembro que uma madrugada lá no Rio de Janeiro, no Birus Bar, tinha tomado um montão, e eu saí para fora e tinha uma banca de jornal. Tava assim uma noite chuvosa, eu entrei assim embaixo da marquise assim da banca e comecei a olhar para a lua.
Comecei a olhar para a lua, lembrar da garota, comecei a chorar e aí nasceu. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é o meu pior castigo. Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudades nos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos, lua. E essa música aí fez também um sucesso tremendo. E mais uma vez aquilo me rendia dinheiro. E eu naquela situação deplorável, aquela situação terrível. De maneira que não é o sucesso, não é o dinheiro que traz paz, que traz libertação, que traz felicidade. Não é nada disso. Na minha cabeça, na época, era. Só que eu ganhava, entrava nessa mão e saía tudo por essa mão. Eu sempre tive uma religiosidade muito presente na minha vida. Sempre fui temente a Deus, muito agradecido a Deus. E a minha mãe, que era uma pessoa muito espiritualizada, para quem acredita ou para quem não acredita, a minha mãe era uma mulher que tinha vidência a olhos abertos. Não sei se vocês sabem do que é, mas a minha mulher, a minha mãezinha, Nair, ela olhava para as pessoas e ela enxergava muita coisa da vida das pessoas e previa coisas incríveis. E ela, o tempo todo, ela dizia, desde que eu era garoto que eu comecei a mexer com violão. Quero fazer também um agradecimento ao meu irmão João e a um amigo falecido, Elias. Eles tocavam violão e eu ficava assistindo, apaixonado pelo som daquele instrumento e querendo aprender a tocar. E foi por causa deles que eu aprendi a tocar violão sozinho, olhando o meu irmão e o Elias tocando. E minha mãe, quando percebeu, com a vidência dela, com a espiritualidade dela, ela já tinha percebido que eu seria alguma coisa dentro da música. Então, ela pegava o violão escondido do meu irmão, que tinha muito ciúme do instrumento, e me deixava fechado num quarto e falava, filho, vai lá fazer suas músicas. E eu pegava aquele violãozinho e ficava tocando lá meio de qualquer jeito, fazendo as minhas músicas. Aí compus uma, chamava-se... Eu era um garoto de 12, 13 anos, inocente, e eu fiz uma música inocente, chamada O Cravo e a Rosa, que falava da rosa que estava secando, que a rosa morreu e depois o cravo ficou triste e secou. Uma música de acordo com a minha idade, com aquela pureza. Depois comecei a participar de festivais estudantis, ganhei alguns festivais, tenho vários troféus que eu ganhei. E depois, quando eu vim para São Paulo batalhar as minhas músicas, a minha mãe sempre me incentivando, dizendo, filho, vai à luta, porque você vai conseguir. Você vai encontrar uma pessoa assim, que vai te ajudar muito, que eu quero aproveitar e fazer o agradecimento. O Wallace, meu padrinho. Esse cara me ajudou muito. Me alimentando, me dando trabalho, me orientando. E ela dizia, você vai encontrar uma pessoa assim, vai te ajudar. Você vai ter 3 mulheres na tua vida com 3 filhos. Isso ela me disse quando eu tinha 18 anos. Ela faleceu, não conheceu nenhuma dessas 3 mulheres que passaram pela minha vida, nem as minhas 3 filhas. Fico emocionado de falar porque ela tinha muita sabedoria. Ela era realmente muito especial. E tem vários casos, depoimentos de pessoas que alcançaram muitas graças,
fazendo pedidos a ela. Ela tinha uma visão impressionante. Numa época houve um sequestro na minha cidade de uma criança. Foi ela quem disse para a polícia onde encontrar a criança. Então a minha mãe era realmente muito especial. E uma música, por que eu estou tocando nesse assunto? Por causa da espiritualidade que eu acredito que ela transferiu a mim. Um dia eu sonhei com um maestro que me puxava pelas mãos e dizia, vai escovar seus dentes, troque de roupa, porque você tem que fazer suas músicas, você tem que trabalhar. E uma dessas músicas que eu atribuo a essa espiritualidade é essa aqui, ó. Foi feita numa praia em Ilha Comprida, numa segunda-feira, mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eu, o céu, a praia, Deus e mais ninguém, e eu caminhando na praia, e eu escrevi na areia a letra dessa música. Mi maior. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver que você não está. De manhã, quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de ir te encontrar. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Enfim, essa música eu escrevi a letra todinha na areia da praia, e eu, como estava apenas com a roupa de banho, eu corri até a casa que era próxima para procurar um papel, uma caneta. Não encontrei. Me lembrei que eu tinha um gravador no porta-luva do carro, um pequeno gravador. Falei, vou registrar a letra da música. Corri até a praia, apertei o recorde para gravar. Falei, vou falar a letra. Quando eu fui falar a letra, eu cantei a música. Então nasceu a letra e a música assim, imediatamente, sem nenhuma rasura, sem nenhuma alteração. Então é uma música, para mim, perfeita, que eu acredito que Deus me deu de presente, meu maestro, minha mãezinha, e nasceu essa música. Nem dormindo eu consigo te esquecer. Na sequência de Leandro e Leonardo, vieram outros anjos, Zezé de Camargo e Luciano. E aí também já completei agora esse ano 53 músicas gravadas por Zezé de Camargo e Luciano. Dentre esses grandes sucessos de Zezé e Luciano, o primeiro foi o Faz mais uma vez comigo, oh, 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 só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso. Me leva pra casa, eu não faço amor por fazer. Veio o pare, né, que eu disse, pare até quando? Veio, queria tanto te dizer que eu já não te amo. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. Diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Enfim, um monte de sucesso também com Zezé de Camargo e Luciano. Esse ano eu completei... Tá faltando 4 músicas para chegar nas 900 gravadas. Tive a felicidade de ganhar como produtor de disco 4 Grammys. Fui indicado para 6 deles e ganhei 4. Ganhei praticamente todos os prêmios que existem dentro da música popular brasileira, não só da sertaneja.
troféu Ataúfo Alves, Sharp, troféu Imprensa, Canário de Ouro, enfim, todos esses prêmios que existem para cantores, compositores e produtores, eu tive a felicidade de ganhá-los. A gente passa por várias coisas no campo da música, né? E uma coisa que me chateou, me entristeceu demais na época, é que eu era da mesma gravadora do Grupo Fundo de Quintal, né? Gravadora RGE. E o produtor Carvalho falou, o que você acha de você fazer uma parceria com o Fundo, gravar uma música? Eu falei, poxa, que legal. O Fundo ia fazer show na quadra da Peruche, eu abria, né? O show, né? Cantando samba enredo e tal. A gente fazia apresentação com a bateria e logo em seguida vinham os shows, né? E tenho fotos, inclusive, eu bem novinha, abraçada com o Fundo de Quintal. Aí o Mário Sérgio me liga à noite. Se não me engano, a música era do Arlindo Cruz. Olha, Eliana, tudo bem e tal? Olha, eu estou te ligando para te dizer que se você quiser, eu participo com você cantando no seu trabalho, mas o Fundo não vai poder participar. Por quê? Não, porque a madrinha vai ficar chateada e tal. Falei, mas que madrinha? Ah, Beth Carvalho. Cara, eu tinha a coleção toda dessa mulher, né? Ela era um ícone para mim. Quando eu comecei a comprar os discos, lógico, comprava da Alcione, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, enfim, de vários cantores, mas meu foco era a Beth Carvalho, né? E aí, quando eu recebi isso, foi um choque para mim. Eu fiquei tão chocada que eu nem quis ligar para o Fundo para perguntar o porquê, sabe? Gente, não tem nada a ver e tal. Simplesmente eu me calei e até hoje nunca perguntei para eles, nunca entrei nesse assunto, só que isso aconteceu.